O Brasil é um país com diversas religiões que compõem a sua cultura, como a católica, evangélica, espírita, são as três mais predominantes. E essa diversidade muitas vezes gera a intolerância religiosa entre as pessoas. Eu sou Maria Natividade Souza Franco, eu sou católica apostólica romana. Cada um tem o direito de escolher a sua religião. Todos nós temos liberdade de escolher a nossa religião. Então a gente deve respeitar a religião do outro, não é? Ele tem direito de congregar em qualquer igreja. Railine Freire de Jesus, sou um espírito bandista. Imagina se fosse eu um bandista, colocando todas as religiões de errada contra a parede, só a minha ser certa, criticando, apedrejando. Tem muitas outras coisas, né? Tipo aqueles casos que a gente vê de gente que quebra, destrói terreiro. Imagina os bandistas entrando, né? Vamos botar de exemplo nas igrejas, quebrando os bancos tudo, jogando estátua no chão, rasgando as bíblias. Ah, Maria, coisa horrível, ridícula, é uma falta de respeito e também uma falta de educação muito grande. Tem que respeitar os outros como ser humano, tem que respeitar tudo, a religião dos outros. E isso é uma coisa ridícula, horrível, até chego a tremer quando eu começo a falar disso. Meu nome é Vanessa de Almeida e eu sou evangélica para a glória de Deus. Porque cada um tem o direito, né, de escolher quem quer servir, qual Deus, né? Sendo que Deus é um só, mas cada um tem o direito de escolher o que quer e a gente deve respeitar. E todos nós somos filhos de Deus, não é isso? Somos criaturas e filhos de Deus. Sebastião Rezende da Silva. Minha religião é a cristã do Brasil. E a religião toda tem que ser respeitada, né? Não importa qual, né? É isto. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, já existia gay, já existia lésbica, já existia macumbeiro, mas ninguém dizia que o pregador estava com intolerância religiosa ou com racismo religioso, ou com falta de respeito com as pessoas. Porque naquele tempo, quando eu era criança, quando eu era adolescente, havia ainda a verdadeira liberdade religiosa de Deus. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe cada um dos ouvintes desta manhã, desta pregação baseada nas profecias finais, no último aviso a ser dado ao mundo. E quero impressionar pelo Espírito Santo o vosso coração, para que vocês recebam a mensagem da salvação eterna, para que vocês possam escapar do lago do fogo de enxofre. E vamos todos juntos morar na Cidade de Ouro. Das 22 horas, Boate Blues. Vendas de ingressos e mesas limitadas nas lojas Noroeste. Te vejo lá. Temos uma pátria a ganhar. O lar celestial, a Nova Jerusalém. E temos o inferno a evitar. Lago de fogo para os rebeldes e pecadores que não quiseram se arrepender dos seus pecados. E portanto aqui eu vou falar de muitas coisas, mas a palavra que eu quero transmitir para vocês é palavra de arrependimento e salvação. E portanto tem que ser desmascarado aquilo que está atrapalhando a nossa salvação. Os enganos satânicos dos últimos dias, as falsidades das igrejas, a perseguição que está havendo no estado e no mundo, dizendo que é liberdade religiosa, mas é a perseguição. E portanto a palavra ela tem que ser pregada, tem que ser desmascarado os enganos de Satanás. Eu me lembro que quando eu era criança, quando eu era adolescente, as pessoas faziam aquele culto de rua, não tinha internet, muitas vezes até energia em alguns vilarejos, algum povoado, era raramente, não tinha energia. Então, aquelas pregações, aqueles pregadores pregavam a palavra, eles pregavam contra a idolatria, pregavam contra a prática errônea das denominações e religiões. Mas o que eu quero trazer a atenção de vocês, que naquele tempo tinha liberdade religiosa. As pessoas pregavam e ninguém ficava dizendo consigo mesmo, está falando mal da religião do outro. Ninguém era sensível para pensar essa malignidade, dizer que o pregador estava falando mal da religião
liberdade um do outro. E ninguém ficava censurando, dizendo, tá com falta de respeito, não tá me respeitando. Ninguém dizia isso, como hoje as pessoas estão sensíveis dessa forma. Naquele período tinha liberdade religiosa. Até então, no período que eu era criança e adolescente, a liberdade religiosa que Martinho Lutero adquiriu no ano 1517, ainda havia essa liberdade religiosa. Não era intolerância religiosa pregar como João Batista pregava quando eu era criança e era adolescente. Ninguém dizia, o pregador está com falta de respeito à minha pessoa. Ninguém dizia isso. Lá naquele período já existia gay. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, já existia gay, já existia lésbica, já existia macumbeiro. Mas ninguém dizia que o pregador estava com intolerância religiosa, ou com racismo religioso, ou com falta de respeito com as pessoas. Porque naquele tempo, quando eu era criança, quando eu era adolescente, havia ainda a verdadeira liberdade religiosa de Deus, que Deus usou o seu servo, Martinho Lutero, para adquirir essa liberdade religiosa que nós gozamos até então, no ano 2020. E como foi que eles tiraram a verdadeira liberdade religiosa? A profetisa L.G. White advertiu para as pessoas não fazer concessão com o papado, com aquele homem que as pessoas chamam de papa. Ela advertiu que esse sistema é o inimigo do poder civil e o inimigo da liberdade religiosa. Mas no ano 1962 a 1965 houve o Concílio do Vaticano II e as religiões foram lá fazer concessão com o papado, se unir com o papado. Então o papado deu um encargo para cada igreja. Para a igreja adventista, o papado deu o encargo do departamento falso de liberdade religiosa para a igreja adventista dominar o mundo através do departamento de liberdade religiosa, o falso. A adventista ficou muito feliz com esse encargo, que agora o mundo ia reconhecer a igreja. Então, no ano 2003, a igreja adventista se assentou na cadeira da ONU, pelo departamento chamado IRLA, que é o Departamento de Liberdade Religiosa Internacional. Aí, a igreja avançou, dominando o mundo, a igreja adventista. Agora, 2020, já o presidente Donald Trump, recebendo ordem da igreja adventista, a qual estará sentada na cadeira da ONU, fez o decreto internacional da falsa liberdade religiosa para todos os países promover. Ele foi perante a imagem do João Paulo II, adorou a besta, voltou para a Casa Branca e fez esse decreto no dia 2 de junho de 2020. Aí o que aconteceu desde então? Começaram a fazer leis, a igreja adventista fazendo lei do poder civil, a lei 17.346 e outras mais. E agora as pessoas estão sensíveis, o macumbeiro agora ganharam vida, as religiões do espiritismo ganharam vida, que agora eles estão andando, voando, tantos troféus para eles. Eles estão no poder civil, a macumba cresceu. É por isso que você vê pessoas andando com veste de macumbeiro pela rua. Foi a falsa liberdade religiosa que fez com que eles ganhassem vida. Então, essas leis falsas de liberdade religiosa fizeram com que as pessoas ficassem sensíveis. Que agora, quando a pessoa ouve a pregação, as pessoas já, em vez de receber a palavra de Deus no seu coração para se converter,
A pessoa censura dizendo assim, está falando mal da religião do outro. Mas vocês não se lembram como João Batista pregava? Ele pregava diretamente, um testemunho direto, raça de víbora. Jesus pregava, ai de vós. O evangelho, ele é para salvar, mas aquele evangelho que não tem repreensão do pecado, não é evangelho de Cristo. Então, gente, eles tiraram a verdadeira liberdade religiosa para colocar a falsa liberdade religiosa. Tudo agora é falta de respeito pela falsa liberdade religiosa. Porém, religião não é questão de respeito. Religião, a religião de Cristo é para nós ser salvos. Religião não é cultura. Religião é salvação. E se você está na religião falsa, é perdição. Então a religião verdadeira tem que desmascarar a religião falsa. Eles estão enganando, dizendo que a religião é cultura e devemos respeitar a cultura. Aqueles que são enganados com essa teoria de respeito vão ir para o lago de fogo. Porque não é para nós respeitar a Axé, nem a besta, nem falso profeta. É para nós pregar a palavra, mostrar a Bíblia como ela é. Essa é a verdadeira pregação. Eu tentei passar para vocês nesta manhã que a liberdade religiosa que Lutero trouxe acabou. Nós estamos na perseguição. E minha oração é que vocês fiquem do lado da verdade, fiquem do lado do evangelho puro e não caia nesse engano dessa falsa liberdade religiosa, que tudo agora é falta de respeito para eles. Tudo agora é falar mal da religião do outro. Isso não era antigamente. A pessoa poderia pregar o que queria, como está na Bíblia, quando eu era criança, quando eu era adolescente. E não era intolerância religiosa, e não era falta de respeito. E por que agora 2023 é? Porque chegou o fim do mundo, chegou a perseguição, com o nome de liberdade religiosa. Entenderam? Muito obrigado pela atenção.